Na vida, há momentos em que temos que tomar decisões difíceis. Acreditamos que existe uma escolha correta e só precisamos descobrir qual é. O relacionamento certo, o trabalho certo, a cidade certa, o momento certo. Passamos meses ou anos tentando imaginar um futuro perfeito e evitar o sofrimento. Mas existe um problema. Você só descobre as consequências de uma escolha depois de fazê-la. Então, como poderia saber com certeza antes? Aqui nasce a ansiedade, não da escolha, mas da tentativa impossível de controlar o que ainda não aconteceu. Durante muito tempo, acreditou-se que mais opções significariam mais felicidade. Mas frequentemente acontece o contrário. Quanto mais possibilidades existem, maior se torna o medo de escolher errado. Porque toda escolha também é uma renúncia. Ao escolher um caminho, abandonamos todos os outros. O burro de Buridan conta a história de um burro que é colocado exatamente entre dois montes de feno idênticos. Os dois parecem igualmente bons. Como não consegue encontrar uma razão definitiva para escolher um deles, permanece parado e acaba morrendo de fome. O dilema da escolha certa vem sendo discutido há milhares de anos. O épico sagrado Bhagavad Gita, ou O Canto de Deus, apresenta um diálogo entre o herói Arjuna e Krishna, que representa uma encarnação de Deus. Arjuna se vê diante de uma decisão extremamente difícil: continuar uma guerra que pode destruir sua própria família e seus conterrâneos, ou desistir e permitir que ele mesmo seja destruído. Arjuna não está apenas diante de uma guerra. Ele está diante do mesmo conflito que aparece em qualquer decisão difícil: agir ou recuar. No épico, o Senhor Krishna leva Arjuna para o meio do campo de batalha e lhe aconselha. Krishna não oferece uma previsão do futuro. Não diz: faça isso porque dará certo. Nem: escolha aquilo porque trará felicidade. O ensinamento é mais radical. Ele explica a Arjuna que devemos sempre optar pelo caminho da ação. Ao agir, não devemos fazê-lo esperando recompensas, nem nos deixar desanimar pela falta de resultados. A escolha certa é fazer uma escolha e agir de forma altruísta. Krishna afirma que, para alcançar a verdadeira felicidade e satisfação, é preciso agir por amor, sem motivações egoístas. Você possui controle sobre suas ações, mas não sobre os frutos delas. Essa é uma ideia que atravessa toda a obra. A verdadeira escravidão não é errar, é viver tentando garantir resultados. Os monges budistas tibetanos criam intrincadas mandalas de areia, colocando meticulosamente milhões de grãos coloridos para representar palácios celestiais e reinos cósmicos. Essa forma de arte sagrada, que muitas vezes leva semanas para ser concluída, serve como ferramenta de meditação, cura espiritual e um profundo ensinamento simbólico sobre a impermanência de todas as coisas. Assim que terminam a obra, as mandalas são desfeitas e todo o seu trabalho desaparece. Esse ritual representa nossas vidas. Passamos nosso tempo trabalhando para alcançar algo. Mas assim que conseguimos o que desejamos, aquilo já não possui o mesmo valor. E se o próprio fazer fosse o objetivo? O valor de uma ação não está necessariamente naquilo que permanece. Os monges dedicavam semanas a algo que seria destruído. Não porque o resultado não importa, mas porque o apego a ele traz sofrimento. A prática e a atenção ao fazer no presente são mais importantes que a obra final. Porém, a vida inteira parece construída sobre a lógica oposta. Estude para conseguir algo. Trabalhe para conseguir algo. Ame para conseguir algo. Mas quando o resultado se torna o único motivo da ação, toda a ação vira uma fonte de ansiedade. Talvez não exista uma escolha perfeita esperando para ser descoberta. Talvez existam apenas escolhas esperando para serem vividas. E a diferença entre uma decisão boa e uma decisão ruim nem sempre está no momento em que ela é tomada. Muitas vezes ela é construída depois.
Não pelo caminho que você escolheu, mas pela forma como decidiu caminhar por ele. Existe uma antiga história zen sobre um arqueiro que dedicou anos ao treinamento. Seu maior desejo era atingir o centro do alvo. Quanto mais desejava acertar, mais sua mão tremia. Quanto mais pensava no resultado, pior se tornava sua pontaria. Então seu mestre lhe disse: "Você está olhando para o alvo, mas esqueceu o arco." O arqueiro percebeu que toda a sua atenção havia sido tomada pelo resultado. Ele já não estava praticando o ato de atirar. Estava apenas tentando obter uma recompensa. As horas que passamos trabalhando, estudando, sempre com um objetivo final em mente. E se apreciássemos esses momentos pelo que eles são? Não como um meio para obter algo, mas como a própria finalidade. Agir por amor remove todo o peso da tarefa, a pressão de ser perfeito, o medo do fracasso, a ansiedade da responsabilidade. E se você simplesmente agisse? Talvez a pergunta mais importante não seja: qual é a escolha certa? Porque essa pergunta pressupõe que existe um futuro perfeito esperando para ser descoberto. Como se a vida fosse um problema matemático. Como se existisse um único caminho capaz de eliminar toda dúvida, todo sofrimento e todo arrependimento. Mas a vida não funciona assim. Nenhum de nós sabe exatamente o que encontrará adiante. E talvez seja justamente isso que torna a liberdade possível. Arjuna queria uma garantia. Queria saber se estava fazendo a coisa certa. Krishna lhe ofereceu algo diferente. Não uma certeza, mas uma nova forma de olhar para a ação. Você não controla completamente os resultados. Você não controla o tempo. Você não controla as circunstâncias. Mas pode escolher como age diante delas. Pode escolher a intenção que leva para cada decisão, a qualidade da sua presença, a coragem de dar o próximo passo. Talvez a maturidade não consista em descobrir o caminho perfeito. Talvez consista em abandonar a necessidade de encontrá-lo. Porque existem perguntas que não são respondidas pelo pensamento, são respondidas pela experiência. E existem caminhos que só revelam seu sentido para aqueles que começam a percorrê-los. Quando estiver diante de uma decisão difícil, lembre-se: a vida não exige que você conheça o futuro. Ela exige apenas que participe dele. Se esse conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Meu muito obrigado e até a próxima.